Olá, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Luciano. Hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre sólidos geométricos envolvendo o tronco de cone. Vamos analisar alguns exercícios resolvidos para o assunto ficar bem mais entendido. Só lembrando alguns objetos envolvendo o tronco de cone. Nós temos o abajur, os vasos, alguns baldes, copo. Dessa forma, a característica base do tronco do cone, ele sempre tem duas bases circulares, só porque uma é maior, outra menor. Primeira questão é o seguinte: os raios da base de um tronco do cone são 3 metros e 2 metros, e a altura do tronco é 6. Calcula o seu volume. Ele deu que é 38, Como é que chega em 38? Temos aqui o nosso cone, tronco do cone. Os raios são 3 e 2. Colocando os dados, o raio maior é 3, o raio menor é 2 e a altura é 6. A fórmula do volume do tronco do cone é essa aqui. Aplicando os dados necessários, vamos ter 1/3 de altura, que é 6, raio menor ao quadrado, que é 2, mais raio menor vezes maior, mais raio maior, que é 3 ao quadrado. Vamos ficar, faz as primeiras potências e depois multiplica. Fica 4 mais 6 mais 9. Vai ficar 1/3 de 6 vezes 19, que é a soma ali, Vai ficar 114 dividido por 3, vamos chegar a 38π. Esse é o volume do tronco dessa questão aí. Na questão 2 é o seguinte: uma vasilha tem a forma do tronco do cone. Suas dimensões são diâmetros 80 e 40 e profundidade de 30 centímetros. Qual é o volume dessa vasilha em litros? Tem alguns dados ali, para nós colocar o valor do π3 aproximadamente. E diz que 1 centímetro cúbico é 1 mililitro. Bem, aí vamos lá a nossa vasilha. Está aqui a nossa vasilha, Parece com um tacho. Aí nós temos o esquema do nosso tronco do cone. Vamos colocar os dados, Por que eu coloquei 40 e 20? Porque o diâmetro é 80, então o raio maior vai ser 40. Se o diâmetro do círculo menor é 40, o raio vai ser 20 e a altura é 30. Vamos usando a fórmula do volume. 1/3 de 30, raio menor ao quadrado, raio menor vezes maior, mais raio maior ao quadrado. Desenvolvendo todo o cálculo, vamos chegar a 252.000 dividido por 3, vai dar 84.000 centímetros cúbicos, ou 84.000 mililitros. Tá certo? Lembra que aqui no lugar do π eu já coloquei o 3, tá? Bem, 1 litro tem quantos mililitros? Tem 1000. Então, se nós temos 84 mililitros, 1000 mililitros, só divide por 1000, vamos chegar a 84 litros. É a capacidade da vasilha. Questão 3. Um copo tem as medidas de 6 cm e 8 cm de diâmetros e 9 cm de altura. Qual é o volume de água desse copo em mililitros? Use π aproximadamente 3. Estaria o nosso copo com as medidas, Vamos pegar os dados. Então, quanto é que mede o raio maior? Não é 8, porque 8 é o diâmetro. O raio vai ser 4. Quanto é que é o raio menor? Não é 6, é a metade, que é 3. E a altura é 9. Fórmula do volume. Vamos ter 1/3 de altura, Raio ao quadrado, mais raio vezes raio, mais raio ao quadrado. Desenvolvendo todo o cálculo, multiplicando com 3 ainda, que é o valor do π. Vamos chegar a 999 dividido por 3, vamos chegar a 333 centímetros cúbicos. Lembra que cada centímetro cúbico é 1 mililitro, Então, nós vamos ter aqui 333 ml, ou mililitros. Questão 4. Um depósito de combustível tem a forma do tronco do cone. Suas dimensões são 10 e 20 metros de diâmetro e 21 metros de altura. E se apenas 30% de sua capacidade estão ocupados por combustível, qual é a quantidade de litros de combustível existente no depósito? Só 30%. Então vamos calcular quanto é que dá esse 100%, Calculando uma fórmula do volume, lembrando que ali é 10 e 5, porque a base maior é 20, O diâmetro é 20, o raio é metade do diâmetro. Base menor, diâmetro é 10, raio é metade, ok? Calculando a fórmula do volume,
Nós vamos ter 1/3 de π, que é o 3, né? 0,14, pedi para colocar 3,14 certinho ali, vamos colocar. Vezes a altura, que é 21. Vamos ter 5 ao quadrado, mais 5 vezes 10, mais 10 ao quadrado. Vamos chegar a 175. O resultado das potências e da soma. Multiplicando tudo, vamos chegar a 11.539,50. Dividido por 3, 3.846,5 metros cúbicos. Lembra que cada metro cúbico é 1.000 litros, multiplica por 1.000. Vamos chegar a 3.846.500 litros. Isso é o tanque cheio. Lembra que esse é o 30%? Então, multiplicando por 30 e dividindo por 100, calculando 30%, vamos chegar a 1.153.950 litros. Essa é a capacidade do tanque. Questão 5. Um tronco no cone, os perímetros das bases são 16π e 8π, e a geratriz mede 5 cm. Calcule a altura, área lateral e o volume desse tronco. Então temos ali o nosso tronco do cone. Vamos lembrar o seguinte. O que é perímetro? Perímetro é a medida ao redor do círculo, né? A circunferência dele. Tá certo? Perímetro e circunferência é a mesma coisa. Tendo nosso perímetro, nós podemos determinar a medida do raio. Veja só, calculando a circunferência, 2 vezes raio vezes π. Achando o raio maior, né? Então, vai ficar 16π, 2 vezes π vezes raio. Corta os π, vão ficar 16 igual a 2 vezes raio. Né? Passo 2 dividindo com 16, o raio maior vai ser 8. Assim como para achar o raio menor, nós temos 8π. Estão vendo aqui? Corta os π, vai ficar 8 dividido por 2, vamos chegar a raio menor é 4. Vamos analisar o seguinte. Raio menor é 4, raio maior é 8 e a geratriz é 5, que já falou um problema. Aqui vai formar um triângulo retângulo aqui dentro. Tá certo? Tá vendo? Ó? Se destacar ele, por que aqui é 4? Ó? Só tira 8 menos 4, sobra 4 aqui mesmo. Aplicando o teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado, cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado. Então, nós vamos ter 5 ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Desenvolvendo o teorema de Pitágoras todo aqui, vamos chegar à altura igual a 3. Respondendo a primeira questão. Tá certo? Qual é a área lateral? Vamos tirar os dados novamente. Ó. Raio maior é 4, raio maior é 8, raio menor é 4, altura é 3, geratriz é 5. Para achar a área lateral, é π vezes g, que multiplica raio maior mais raio menor. Raio maior é 8, raio menor é 4, geratriz é 5. 8 mais 4, 12, 12 vezes 5, 60π. Qual o volume? A fórmula aquela do volume, tá certo? Então, aplicando os dados necessários, a altura que é o 3 que nós achamos lá, né? A medida dos raios, e vamos chegar na resposta 112π centímetros cúbicos. A questão 6. A área lateral de um tronco, de um cone, é 40π centímetros quadrados. Os raios das bases são 2 centímetros e 6 centímetros. Calcula a geratriz e a altura e o volume desse tronco. Adote π igual a 3,14. Muito bem, então vamos analisar o seguinte. Ó, os raios da base são 2 e 6, né? 2 e 6. Então nós temos... Então aqui, igual na questão anterior, vai formar um triângulo retângulo. Ó, 6 tira 2, sobra 4. Né? Sobra 4. Então nós temos 4 aqui. A altura e a geratriz no problema não falou, tá certo? Então, como é que a gente chega na medida da geratriz? Porque o problema já deu que a área lateral é 40π. A fórmula da lateral é essa. Então, a AL nós já temos que é 40π. π vezes g, 6 mais 2, que é a medida dos dois raios, tá certo? Então, desenvolvimento do cálculo, ó, e π com π corta. 6 mais 2 vai ficar 8 vezes g igual a 40. 40 dividido por 8, o g é 5. Então, nós temos que a geratriz é 5, ó. A geratriz aqui é 5. Aí, como é que vocês vão achar a altura? Pitágoras. Ok? Tá aqui.
Desenvolvimento do teorema de Pitágoras, vamos ter hipotenusa ao quadrado, cateto ao quadrado e cateto é a altura, né? 5 ao quadrado, 25, 4 ao quadrado, 16, 25 menos 16 é 9, e vamos chegar à altura é 3. Então, nós já temos todos os elementos necessários. Tem a medida dos raios, temos a medida da altura e temos a medida geratriz. Agora, para achar o volume, aplicando a fórmula do volume, ok? Ó, tirando os dados necessários, tá certo? 1/3 de π vezes 3, que multiplica raio ao quadrado, mais 2 vezes raio, né? Raio maior, mais raio maior ao quadrado. Desenvolvimento do cálculo, vamos chegar a 52π, ou 52 vezes 3,14, que pede para substituir na questão, né? E vamos chegar a 163,28 centímetros cúbicos. É a resposta da questão 6. É isso aí. Então, espero que tenha ajudado um pouco mais, né, no entendimento dos troncos do cone. Até o próximo conteúdo, então.